Muito bem, vamos brevemente relembrar o que vimos aqui nesse capítulo 10. Lembra que nesta parte da carta aos Romanos, que começou no capítulo 9, Paulo está tratando e explicando o porquê da rejeição de Israel, porquê da condenação de muitos judeus, e Paulo está fazendo isso porque ele vem desenvolvendo esta mensagem que ele mesmo chama de o Evangelho de Deus, que ele anunciava, e ele apresenta esta mensagem numa disposição diferente daquela mensagem que é contada pelos evangelistas quando eles narram a vida de Jesus e as suas palavras. Paulo não, Paulo está falando a respeito da obra da redenção, e ele começa a falar sobre isso, mostrando que todos são pecadores. Depois ele apresenta para nós, do capítulo 3 até o capítulo de número 4, como é que um Deus justo, um Deus santo, salva pecadores. Ele mostra que a salvação se dá por meio da justificação pela fé em Cristo Jesus, e isso não é novo, isso é desde o Antigo Testamento. No capítulo 5 ele usa os exemplos de Abraão, porque havia ali em Roma uma comunidade de judeus, e eles eram bons conhecedores do Antigo Testamento, e Paulo então usa a própria história de Israel, e especialmente a história dos patriarcas e do patriarca Abraão, para que eles percebessem que desde Abraão, desde os primórdios da história daquele povo, eles sempre foram salvos pela fé e nunca por obras. E Paulo mostra isso para nós no capítulo 5, quando ele fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. A circuncisão, estes sinais, foram criados depois daquela fé que já era real, já era verdadeira, consistente na vida do patriarca Abraão. Depois ele mostra no capítulo 6 e 7 e 8, essa mudança que acontece na vida do cristão, porque no capítulo 6 ele fala que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, mas agora nosso coração é transformado pelo Espírito Santo de Deus, e nós estamos debaixo da graça, e essa graça do Senhor, ela cobre os nossos pecados, porque o pagamento que Cristo realizou foi suficiente para cobrir toda a nossa dívida. No capítulo 7 ele mostra que nós não estamos mais debaixo da lei, no sentido de depender do cumprimento da lei como um sistema para a nossa salvação, porque na realidade a lei nunca teve essa função, muito pelo contrário. A lei foi dada exatamente para que todo homem se cale, para que seja destroçada toda a presunção e toda a arrogância do homem em achar que por si mesmo ele pode realmente conquistar ou pode comprar alguma coisa de Deus, porque o homem não tem moeda para trocar com Deus, ele não tem méritos, ele não tem santidade, ele não tem obediência, ele não tem justiça própria. E então a lei, ela apontava para Cristo, mas ela nunca foi o meio de salvação. No capítulo 8 ele mostra como que é a vida de um salvo, né? Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí quando chega no capítulo 9 e 10, Paulo está respondendo às possíveis indagações que aquela comunidade de judeus que fazia parte da igreja de Roma poderiam lhe fazer a respeito das promessas do Antigo Testamento, e a alegação que eles possivelmente poderiam ter é: se Deus, que é um Deus justo, salva pecadores, por que que esse Deus que fez tantas promessas no Antigo Testamento, especialmente para um povo que ele chamou dele, por que que esse Deus condena judeus? Falhou então as promessas não funcionaram? E aí Paulo vai explicar para aqueles irmãos que na realidade as promessas não falharam, né? E aí havia uma necessidade de um entendimento correto do meio de salvação, do modo de salvar de Deus. E Paulo começa mostrando que nem todo israelita era israelita de fato. O povo de Deus não era a nação política. O povo de Deus também não é todo aquele que tinha na corrente sanguínea o sangue de Abraão, mas era todo aquele que tinha a mesma fé de Abraão. E aí nem todos tiveram. A promessa não falhou, muito pelo contrário, a promessa se cumpriu em todos aqueles que tinham essa mesma fé que Abraão, continuava a se cumprir, e agora quando acontecia a pregação do Evangelho, não apenas na Palestina para os judeus, mas também para os gentios, isso mostra que a promessa era muito mais ampla.
E que o Israel de Deus é muito mais amplo do que aquele Israel nacional que eles conheciam. E aqui então, no capítulo 9, Paulo mostra isso, que Deus soberanamente elege as pessoas que Ele quer salvar. Ele faz isso no meio de uma raça em que todos merecem a perdição. Portanto, não há injustiça da parte de Deus, muito pelo contrário, há graça e a favor. E Paulo enfaticamente diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Ninguém pode discutir com Deus e dizer para o Senhor, por que o Senhor faz assim, ou por que o Senhor faz assado? Porque, e aí Paulo usa o exemplo lá de Jeremias, porque o barro não diz para o oleiro, para o artesão, como é que ele quer ser construído. Muito pelo contrário, o barro está nas mãos do artesão, completamente submetido ao plano do artesão, assim como nós todos estamos nas mãos de Deus, submetidos à sua soberania. Mas não se engane, todos que são condenados por causa dos seus próprios pecados, e todos que são salvos por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E aí, quando ele entra no capítulo 10, ele trata especialmente dessa situação da rejeição de Israel, e ele diz como é que essa rejeição ela se deu na prática. Aliás, ele vem desde o verso 30 do capítulo 9, mostrando isso. E ele diz então, e ele mostra claramente, usando o próprio Antigo Testamento, que a responsabilidade pela condenação dos judeus era dos próprios judeus. Os judeus, eles estavam condenados, eles estavam perdidos, e eles estavam morrendo sem salvação, como resultado da rejeição que eles mesmos praticaram para com Deus. E no texto que nós vimos até aqui, do versículo 1 até o versículo 10, nós aprendemos, e ficou muito claro isso, que esse Israel, esse povo do Senhor, desconheceu o caminho de salvação. E Paulo usa textos, como nós vimos na semana passada, textos lá do livro de Deuteronômio, por exemplo, como nós já citamos aqui. Ele usa os próprios textos do Antigo Testamento para mostrar que sempre Deus falou ao povo a respeito da salvação como algo que era conquistado pela fé, mostrando que Deus é um Senhor, é um Pai rico em misericórdia. O caminho de salvação nunca foi pelos méritos. A própria lei de Deus, ela é dada para apontar para o Messias que salvaria o povo. Nunca ela foi dada como um fim em si mesmo, para que os homens, ao invés de olhar para o Messias, eles olhassem para si mesmos e buscassem justiça própria para conquistar uma salvação por meio de obras. E então Paulo mostra para eles, olha, a rejeição que vocês manifestaram em relação a Deus, ela é responsabilidade de vocês mesmos, ela não foi provocada por Deus, muito pelo contrário, Deus desde o princípio anunciou qual era o caminho de salvação, e vocês, conhecendo o caminho de salvação, vocês desconheceram. A ideia desse desconhecer de Paulo aí, é a ideia de ignorar, é a ideia de, sabendo de que a direção era essa daqui, você ignora e toma uma direção diferente. É uma rejeição consciente e responsável pelos seus atos. Então, os israelitas, por causa disso, eles são culpados pela sua condenação. Eles desprezaram a justiça de Deus, e nós vimos isso, e Paulo tratou disso, especialmente no último texto que nós estudamos, do verso 5 até o verso 10, eles rejeitaram a justiça de Deus e buscaram a sua própria justiça. E rejeitar a justiça de Deus, lembra que a justiça de Deus é Cristo, é o Messias. Quando eles fizeram essa rejeição, eles tropeçaram no próprio caminho que Deus abriu para a salvação. Eles tropeçaram na própria graça. Eles tropeçaram no caminho de salvação. Quando eles, ao invés de depender da justiça de Deus, eles escolheram construir um próprio caminho para eles. Quando nós entramos então aqui no verso 11, Paulo continua esse assunto, e agora Paulo faz uma conexão com os seus anseios missionários, e a carta, inclusive, nós já falamos bastante sobre isso, esta carta aos Romanos, ela foi escrita para preparar essa visita de Paulo à igreja de Roma, e não apenas para preparar, mas para apresentar a mensagem que ele pregava e buscar o apoio daquela igreja de Roma para que ele pudesse levar este evangelho aonde ele não tinha ido. Lembra que Paulo, ele faz as suas viagens missionárias, ele planta a igreja a partir da Palestina, ele vai
passa pelo que hoje nós conhecemos como a Turquia, que é a Ásia Menor. Ele entra na Macedônia e nas suas viagens missionárias ali no Mediterrâneo e no Mar Egeu, ele leva o evangelho ao mundo chamado mundo ilírico, né? Ele leva o evangelho naquela região ali, que é a parte sul da Europa. Ele não tinha ido ainda à parte norte da Europa, a parte superior, que é onde está a Espanha. E o desejo de Paulo era levar o evangelho até esses irmãos. Esse era o projeto dele. Era passar um tempo lá na igreja de Roma com aqueles irmãos, conversando, aprendendo com eles e ensinando-os a respeito do evangelho, e depois contar com o apoio desses irmãos para que ele chegasse lá na Espanha, que é a parte aonde ele pretendia chegar com o evangelho, que o evangelho não tinha sido pregado ainda, né? Então, a carta, lembra, nós falamos bastante sobre isso, ela vai à frente de Paulo, inclusive para desfazer alguns boatos que existiam lá a respeito da pessoa de Paulo. Olha, por que Paulo, e vamos pensar na comunidade dos judeus que estavam naquela igreja, por que Paulo não ensina mais a circuncisão? Por que Paulo prega o evangelho para gentios? Essas dúvidas eles tinham na mente deles. Por que Paulo primeiro nos ajudava perseguindo os cristãos, agora ele foi convertido, mas será que ele realmente está trabalhando como um apóstolo? Quem lhe autorizou nesse apostolado? Alguns diziam que Paulo era um mercenário, e eles falavam assim, olha, por que Paulo recolhe recursos lá na Ásia Menor e leva para Jerusalém? Então haviam vários boatos estranhos a respeito de Paulo, e a carta é para que eles conhecessem um pouco mais de Paulo, e ela preparasse o caminho, e preparasse o caminho também para essa ponte evangelística que Paulo pretendia criar. O ponto aqui principal para nós, que é o tema dessa noite, é que Deus não fracassou em salvar os homens. O verdadeiro Israel não era o Israel político, mas era todos aqueles que tinham a mesma fé de Abraão. E nesse sentido, então, os eleitos de Deus, eles são em número muito maior do que a própria nação de Israel. Por quê? Porque eles não são só de Israel. Porque Deus tem eleitos em outros povos, de outras nações. Então, o ponto do apóstolo Paulo aqui é que não há distinção. Não há distinção entre judeus e entre gentios. E Paulo aqui vai fazer o que então? Ele vai incentivar aqueles irmãos, mostrando, a partir da explicação de que não há diferença entre judeus e gentios, que os judeus eles estão fracassando na fé por causa da sua rejeição responsável, e que o evangelho está chegando não apenas a judeus, mas a gentios, porque Deus não faz distinção entre eles. Portanto, é um dever nosso levar o evangelho para todos, indistintamente, sejam judeus ou gentios. Por quê? Porque para com Deus não há distinção entre judeus e gentios. Ele é rico de misericórdia para com todos. Veja que Paulo faz um movimento automático, né? Ao mesmo tempo que ele explica por que aconteceu a rejeição de Israel, ele automaticamente entra com o assunto de que esse evangelho tem que chegar aos outros. Obrigado, Newton. Você leu aí o que eu estava pensando. Então, ele passa naturalmente de um assunto e ele alavanca o outro assunto a partir desse ponto. Porque veja, se o argumento é que os israelitas eles estavam sendo condenados porque eles rejeitaram a Deus, e eles rejeitaram porque eles desconheceram a justiça de Deus, e agora esta justiça e este evangelho está sendo oferecido não apenas para os judeus, mas está sendo oferecido para outros, porque Deus não faz distinção entre judeus e gentios. Automaticamente é dever de cada um daqueles que foram convertidos levar este evangelho, não apenas para os judeus, para que eles voltem a conhecer a justiça de Deus, quanto também levar este evangelho para aqueles que não são judeus, mas que também precisam da justiça de Deus, e que também foram eleitos pelo Senhor. Essa é a visão geral do texto nosso dessa noite. Vamos então por versículos, e vamos dividi-lo aí em algumas partes. Primeiramente, nós encerramos na semana passada, fazendo essa situação do versículo 11, que é apresentada no verso 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê,
não será confundido. Essa é uma citação de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Veja que o portanto aí liga com o que estava anteriormente apresentado. Se você se lembrar das semanas anteriores, no verso 10, Paulo apresenta qual que é o caminho aí da justificação, da salvação, né? Ele diz que com a boca você crê para a justiça, com o coração você crê para a justiça, e com a boca você confessa a respeito da salvação. E aí ele vem com esse porquanto, né? Que significa, então, porquanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O que ele está dizendo é que Deus não faz distinção entre judeus e gentios no modo de salvação. Não existe duas formas de salvar. O que os judeus deixaram de fazer e erraram, quando eles não tomaram o caminho da justiça de Deus, e sim o caminho da justiça própria, o erro deles foi que eles deveriam ter crido com o coração e confessado com a sua boca a respeito da verdade, a respeito da salvação. Eles desconheceram esse caminho. E eles tomaram outro, mas eles cometeram um erro fatal, porque não existe dois caminhos de salvação. Só existe um. E aí Paulo está pegando esse único caminho que ele mesmo apresentou, que é o caminho da fé, né, da justificação pela fé, que se concretiza na nossa vida nesse crer com o coração para a justiça e confessar com a boca a respeito disso. E ele diz então no verso 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Isso está escrito aonde? No Antigo Testamento. Ou seja, o judeu tinha condição de saber disso antes de Cristo, porque já estava registrado lá. Isaías faz esse registro, Isaías 28, 16. Isso significa o quê? Quando Isaías diz, todo aquele que crer não será confundido, significa que independe de qual raça seja, independe de qual região da terra essa pessoa nasça e viva. O texto tão somente diz, todo aquele que crer não será confundido. O ponto que ele vai fortalecer para nós aqui nesse verso 11, preparando já para o verso 12, é que não há distinção. Diante de Deus só existe um caminho de salvação. E esse é o mesmo caminho para judeus e gentios. Veja o verso 12. Pois não há distinção entre judeus e grego, entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico de quê? Está implícito no texto. Rico de misericórdia. O que nós aprendemos abundantemente em vários textos da Bíblia. Gentios e judeus são igualmente pecadores. Gentios e judeus são igualmente justificados pela fé em Cristo Jesus, que é o único meio. Deus é o Senhor de todos. Deus é o Salvador de todos. O Senhor, este que salva, Ele é rico em misericórdia para com todos. Todos os que nele creem. Então, o ponto para nós, e é o fechamento dessa conversa com os judeus que Paulo está tendo aqui adiantadamente, o fechamento é, olha, vocês rejeitaram, a responsabilidade é de vocês, porque vocês desconheceram o caminho de salvação, que era a justiça de Deus e não a justiça mediante as obras. Agora, conscientes disso, vocês precisam entender que a justificação pela fé, ela é concretizada na vida de uma pessoa e ela se torna pública quando a pessoa de coração crê nessa justiça de Deus, crê em Cristo Jesus, e com a boca ela professa isso, ela emite a sua profissão de fé. E isso aí é absolutamente seguro, o absoluto e seguro caminho de Deus para a salvação do homem, que é crer. E aquele que crê não será confundido, não será abalado, não será enganado. Por quê? Porque esse Deus em quem nós depositamos a nossa fé, a nossa crença, Ele é rico em misericórdia para com todos. Aí eu quero que você observe uma coisa. Paira na nossa mente, até hoje, 2000 anos depois desses textos terem sido escritos, até hoje paira na nossa mente que Deus, lá no último dia, vai ter um tratamento especial com os judeus. Volta e meia eu vejo alguém falando isso, mesmo gente aqui, da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil, que é ensinado, tem o texto. E muitas vezes as pessoas dizem, não pastor, mas lá no fim,
Deus tem um negocinho assim especial com os judeus. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem negocinho especial com os judeus. O caminho de salvação é só um, é Cristo. Jesus mesmo, o Cristo, Filho de Deus, afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, e aí ninguém, aí você pode incluir o judeu também. Judeu não é uma raça especial. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Judeu, crente. Então veja, a volta e meia o pessoal, pastor, mas olha, tudo que judeu põe a mão vira ouro, judeu, eu conheço um monte de judeu pobre. Se você não conhece, é fácil, começa a buscar as notícias dos noticiários de Israel. A gente cria uma mística em torno dos judeus, e quando a gente lê a carta aos Romanos, a gente fica, nossa, mas esses judeus eram tristes mesmo, né? Mas a gente aqui no Ocidente faz a mesma coisa que eles faziam lá, e a gente nem é judeu. Se eles já se sentiam numa posição melhor por serem judeus, imagine se nós estivéssemos no lugar deles, porque sem ser judeu, a gente já os coloca numa posição superior. Então assim, vejam bem, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com alguns misticismos religiosos que a gente cria na igreja, vai nutrindo, você ouve do vô, da avó, e às vezes não vai ler para confirmar. Exato, vocês não estão ouvindo aí, quem está em casa, mas o Newton colocou aqui, é por causa do dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma linha de interpretação das alianças da Escritura, e especialmente de escatologia, que prega essa excepcionalidade, esse tratamento exclusivista especial dos judeus. Infelizmente isso foi muito disseminado dentro das igrejas evangélicas, especialmente lá na metade do século XX, por causa dos comportores de Bíblia, os vendedores de Bíblia. Hoje em dia você quer uma Bíblia, você tem, do jeito que você quiser, você entra na internet, compra, ela chega na sua casa. Quando eu fui adolescente e criança, os comportores já estavam saindo de moda, já tinha lá nas cidades uma livraria evangélica, ou nas igrejas tinha. Mas se você voltar lá na década de 60, para você comprar uma Bíblia, você só conseguia comprar uma Bíblia quando vinha um comportor de Bíblia na igreja. E os pastores tinham a mania de fazer o seguinte, quando o comportor vinha na igreja, o comportor recebia a palavra para dar um estudo, e eles davam um estudo sobre escatologia. Quase sempre era sobre escatologia. E eu lembro de algumas vezes isso nas igrejas onde eu cresci ao longo da minha infância e adolescência. E aí eles vinham aqui na frente da igreja, colocavam lá uma armação de madeira e abriam um mapa com um monte de... E vinham ali ensinar escatologia e doutrina da aliança na visão, que era a visão das editoras da época. E a principal da época era uma editora batista. E era uma visão dispensacionalista. Eram as igrejas pentecostais, a maioria dispensacionalista. Então o que acontecia? Eles ensinavam isso, ensinavam esse tratamento especial da nação dos judeus. No capítulo 11, Paulo vai dizer alguma coisa, mas ele não está falando sobre um tratamento especial. Quando chegar lá eu quero mostrar isso para vocês, que é uma expectativa de Paulo. Paulo faz um cálculo na mente dele. Eu vou adiantar só essa citação para você se acalmar aí. Mas pastor, e tudo que eu pensei... Então se acalma. Paulo faz um raciocínio lógico lá. E o raciocínio de Paulo é o seguinte, olha, se com o desprezo de Israel, a justificação pela fé, a justiça de Deus, se com o desprezo de Israel a Cristo, o evangelho saiu da Palestina e alcançou o mundo, e tantas pessoas foram salvas, de certa forma, a posição dos judeus trouxe bênção para os gentios. E aí Paulo faz um raciocínio lógico, olha, se a rejeição dos judeus trouxe bênção para os gentios, quanto mais quando os judeus crerem, será bênção para todo mundo. E o raciocínio dele é lógico, por quê? Porque se você pensar que o evangelho ele está sendo pregado a todas as nações, mas esse evangelho e todo esse conteúdo de fé que nós temos, ele foi recebido, ele foi dado para aquele povo. Realmente, o sentimento que Paulo apresenta no início do capítulo 9, no início do capítulo 10, de angústia por ver o seu povo padecendo,
O sentimento que ele tem é o seguinte: olha, por causa do meu povo que padece, o evangelho foi oferecido a vocês. Então eu imagino que, se Deus abençoou o mundo de uma forma tão grande por causa da rejeição do meu povo, imagine com quanto Deus abençoará o mundo quando o meu povo crer. É uma lógica. Opa, né? Então assim, só que a gente não pode mistificar isso. A gente não pode criar essa mística invertida das coisas. Sim, pelo mesmo caminho que qualquer outro, que um brasileiro, que um grego, que um romano, que um africano, é o mesmo caminho, e o caminho é Cristo, porque Deus não tem distinção na forma de salvar. Todos nós somos salvos da mesma forma, é por meio do sacrifício de Jesus. E é isso que Paulo está colocando aqui para nós, e a gente precisa tentar, né? Verso 12, vou repetir: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor, né? E Senhor aqui é a ideia de dono, né? De todos, rico para com todos os que o invocam. Segundo ponto de Paulo para nós aqui nessa argumentação dele, é que uma vez que não há distinção entre judeus e gentios, todos são salvos pelo mesmo meio e pelo mesmo Deus. Agora Paulo afirma para nós que a salvação é mediante, portanto, a invocação do nome desse Senhor. Se o meio de salvação é o mesmo, se o Deus da salvação não faz distinção entre judeus e gentios precisam invocar o nome desse Deus para serem salvos. Não é de outro, e não é de outra forma, mas é tão somente através de Jesus Cristo. E aí vejam que há um texto citado aqui para nós, junto com o texto lá de Isaías 28, que vai corroborar. E novamente Paulo vai citar o Antigo Testamento para ficar claro para aqueles irmãos judeus que ele não estava trazendo uma ideia nova. Aquilo que ele estava pregando já estava nas Escrituras. E o texto que eu gostaria de ler com vocês é do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32, que diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, Joel lá no Antigo Testamento dizendo o mesmo que Isaías já disse lá no capítulo 28, quem crer nele não será confundido. Aqui é a mesma coisa posta de uma forma diferente: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem? O judeu? Não importa. Quem? O gentio? Não importa. É todo o que invocar o nome do Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo é que a salvação dos gentios já estava profetizada nesse texto. Quando os judeus estranham Paulo pregando para os gentios, quando os judeus estranham Paulo levando o evangelho para fora dos limites da Palestina, eles estão estranhando porque eles ignoraram o que estava escrito. O que estava escrito é que a salvação ia alcançar todo o que invocar o nome do Senhor. Então, ao invés deles ficarem tentando delimitar quem seriam salvos, eles deveriam estar se alimentando daquilo que foi dito a respeito da salvação. E aí lembra que Paulo diz que eles desconheceram o caminho da salvação. E o caminho da salvação, mais uma vez, ele é apresentado. Qual é esse caminho? É invocar, é clamar, é gritar, é pedir ao Senhor Jesus, que para aqueles que estavam no Antigo Testamento era ao Messias, o Senhor. Era pedir a Deus que enviasse o Cordeiro dele, que tiraria o pecado do mundo. Que enviasse o Salvador, o Messias que eles tanto precisavam. Para nós é clamar, é invocar, é gritar, é pedir pelo nome de Jesus. É por esse nome que importa que os homens sejam salvos. É somente através dele. E Joel 2,32 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, uma vez que Paulo coloca isso, Paulo então agora ele definitivamente encerra o assunto. Olha, a rejeição de Israel foi por responsabilidade deles, desconheceram a justiça de Deus, porque procuraram a sua justiça própria, portanto Deus não pode ser responsabilizado por eles. Eles tinham toda a condição de saber qual era esse caminho,
porque ele está anunciado no Antigo Testamento amplamente, e ele cita textos de Deuteronômio, ele cita textos do livro de Êxodo, ele cita textos, como nós lemos aqui, de Isaías, capítulo 28, ele cita Joel, capítulo 2, ou seja, só textos do Antigo Testamento, onde ele comprova para aqueles irmãos judeus que o caminho de salvação havia sido anunciado e não foi dado com exclusividade, era para todo. Diante disso, Paulo, lembra que ele já está alavancando o assunto para a questão das missões, ele vai jogar para aquela igreja o seguinte ponto: se não há distinção, se o caminho de salvação é Cristo, nós sabemos disso, qual é o nosso dever? Nosso dever é lançar esta mensagem o mais longe que nós pudermos. Nosso dever é fazer com que as outras pessoas conheçam. Por quê? Porque Israel teve conhecimento e rejeitou, foi responsabilidade deles. Mas existem nações que nem conhecimento sobre isso ainda têm. E aí ele coloca esse texto, que é um texto tão conhecido, que está aí, esses versos que estão no versículo 14 e 15, né? Ele diz: como porém invocarão o nome do Senhor, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E esse é o X da questão. Ou seja, a terceira parte de Paulo aqui, o terceiro argumento dele é: como as pessoas crerão no único meio de salvação que é Cristo, se não acontecer o avanço missionário? As 4 perguntas que Paulo coloca aqui são 4 perguntas retóricas, né? Paulo não estava perguntando para a igreja de Roma, esperando que eles mandassem uma resposta na carta. Não. O que Paulo está fazendo nesse discurso dele escrito, é dizendo para eles o seguinte: olha, para que as pessoas sejam salvas, elas precisam crer no Senhor. Mas para que elas creiam no Senhor, elas precisam ouvir do Senhor, sobre o Senhor. E para que elas ouçam a respeito do Senhor, alguém tem que ir lá falar para elas. Mas para alguém ir lá falar para elas, alguém tem que enviar. E esse é o ponto dele. Não pode haver salvação se não for por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é apresentado para as pessoas através do quê? Da pregação do Evangelho, do ensino a respeito das Escrituras. Mas esse ensino, ele precisa ser subsidiado. Por quê? Porque a pessoa que vai fazer esse ensino, especialmente nessa circunstância de Paulo, que é uma circunstância que existe até os dias de hoje, quando alguém precisa deixar as suas atividades extras e se dedicar a aprender uma língua, a se mudar para uma região remota que não conhece nada sobre Cristo, aprender sobre a cultura daquele povo, para poder então pregar para eles a respeito do caminho de salvação. Isso depende do quê? Isso depende de que a igreja financie. Então Paulo, e aí eu acho isso fantástico, de uma situação em que ele está tratando de um assunto árido, difícil, respondendo uma pergunta extremamente difícil que tem a ver com a salvação do seu povo, ele automaticamente usa aquele argumento para empurrá-los na direção de levar o Evangelho às outras nações. E obviamente isso aqui tem para nós lições preciosas para a nossa vida, né? A gente trata bastante sobre o assunto de salvação, nós queremos aprender sobre a santificação, nós queremos aprender sobre os relacionamentos, nós queremos aprender sobre muitas coisas nas Escrituras, gostamos de discutir vários assuntos nas Escrituras, mas a gente não pode perder de vista que nós temos uma missão dada pelo Senhor Jesus. A gente não pode perder de vista que a nossa salvação não foi por méritos. Então, nenhum de nós está aqui porque nós nos destacamos dos demais. E de alguma maneira, então, Deus ficou tão impressionado conosco que Ele nos chamou para fazer parte desse povo. Porque se essa fosse a circunstância, a gente viria para cá e nós viríamos para ser servidos. Nós viríamos aqui e quem tinha que ficar agradecido da gente estar aqui é Deus e não o contrário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa sensação que muitas vezes a gente equivocadamente nutre no coração de que nós somos melhores do que aqueles que não foram convertidos ainda. E Paulo exato. Fortalece, sem dúvida nenhuma.
É importantíssimo para a gente ter essa consciência, né? Então, a igreja, ela precisa aprender primeiro sobre a sua salvação e entender que ela não é resultado de méritos. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está deixando muito claro que nenhum de nós é salvo por alguma coisa que a gente faça. Automaticamente, esse reconhecimento, ele me humilha. Ele me coloca na minha devida condição. E a minha condição é a condição de um miserável pecador que foi pela misericórdia de Deus alcançado e recebeu uma nova chance de vida. Recebeu uma esperança que ele não tinha, que nós não tínhamos. E a ideia é que uma vez que eu sei disso, agora eu devo naturalmente, isso deveria ser natural, só não é natural por causa da maldade do nosso coração, naturalmente eu deveria querer repartir essa notícia com os outros. Né? É aquela crônica do mendigo que descobre aonde tem pão, e o que ele faz? Ele sai correndo para contar com os seus amigos de rua que existe um lugar que tem pão. Há alguns anos atrás eu assisti uma reportagem, acho que vocês talvez tenham assistido também, de uma coisa curiosa que acontece na Praça da Sé, no centro de São Paulo. O centro de São Paulo é um lugar extremamente movimentado e tem um metrô ali na Praça da Sé, de frente à Catedral da Sé, e ali é um lugar que junta muito transeunte, muita gente que morador de rua, né, que fica naquela região ali. E uma repórter fez algo interessante numa determinada ocasião, que ela distribuía algumas coisas, produtos de alimento, né, comida, doces, chocolates, essas coisas. E então ela fez isso com todo tipo de pessoa. Então, quando ela distribuía para algumas pessoas que, aparentemente, pela vestimenta, pela forma como estavam trafegando por ali, não eram moradoras de rua, essas pessoas pegavam, guardavam na bolsa e continuavam a sua caminhada. Alguns pegavam, abriam e comiam. Mas quando ela dava isso para um morador de rua, o que o morador de rua fazia? Ele saía correndo, repartia com o colega, e daí um pouquinho voltava com o colega, ou com mais 2, 3, para pedir junto. E ela repetiu isso várias vezes, até com marmita. Chegou uma hora que ela começou a dar marmita para as pessoas, e aí os que não precisavam, obviamente, falaram, não quero. Né? Mas a pessoa não pensava em, de repente, não, me dá aqui que eu vou dar para um camarada que está ali. Não. Mas quando ela dava para um daqueles moradores de rua, a pessoa pegava, e tem uma cena que é a cena principal lá do documentário, ela pegou a marmita, foi até uma outra pessoa, abriu a marmita e elas comiam no mesmo garfo, né? Ela comia uma garfada, dava para o outro comia uma outra garfada. Isso faz a gente pensar um pouco sobre como nós encaramos responsabilidades nossas, não só como as responsabilidades sociais, mas especialmente aqui nesse texto, como a nossa responsabilidade missionária. Nós descobrimos aonde tem pão, nós descobrimos a esperança, e não é mérito nosso, foi o Senhor que nos mostrou isso. Agora, uma vez que o Senhor fez isso conosco, nós não podemos simplesmente nos calar e ficar curtindo isso, como se essa coisa fosse algo só nosso. Quando a gente começa a curtir a nossa vida cristã, a curtir o Evangelho, a curtir a igreja, sem abrir para os de fora, nós estamos fazendo exatamente o mesmo que os judeus faziam. E fazemos. Os judeus não queriam que este evangelho fosse distribuído aos outros, aos impuros, aos gentios. E uma das broncas deles com o apóstolo Paulo era isso. Mesmo os judeus convertidos não queriam que o evangelho fosse pregado aos gentios. Olha que coisa estranha. E aí Paulo tem que explicar para ele, gente, só tem um meio de salvação, e o povo de Deus não é só vocês. Aliás, nem todos de vocês são povo de Deus. Por outro lado, Deus escolheu gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, e nós temos que levar o evangelho para todos eles. E qual que é a minha motivação para levar? A minha motivação é a minha história. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava sem esperança e Deus me deu esperança. E isso não foi por alguma coisa que eu tenha feito. Isso foi graças a Cristo Jesus. Mas esse Cristo, ele é para mim, mas ele é para qualquer outra pessoa também. Todo aquele que lhe invocar o nome será salvo. Esse é o ponto. Algumas pessoas que fazem uma crítica a respeito de
teologias como a teologia reformada, a teologia da eleição, a doutrina da predestinação, um dos argumentos que essas pessoas usam é que normalmente aqueles que creem nessa doutrina, eles ficam preguiçosos com a evangelização, porque eles nutrem um pensamento assim: se Deus já predestinou tudo, já elegeu todas as pessoas, não tem que fazer nada. Ora, quem chega a esse tipo de conclusão, ou quem faz esse tipo de crítica, nunca entendeu o que essa doutrina é de fato. Ou talvez nunca tenha lido o capítulo 10 da carta aos Romanos, onde Paulo deixa absolutamente claro que nenhum de nós mereceu coisa alguma. Portanto, a salvação foi por causa da misericórdia. E Deus é rico em misericórdia, mas Ele é rico não é só para com alguns, Ele é rico para com todos. Com certeza não leu o versículo que diz que todo aquele que lhe invocar o nome será salvo. E com certeza não leu essas perguntas, essas 4 perguntas de Paulo. Como é que eles crerão se eles não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão? Como alguém vai levar o evangelho para eles se não há quem envie? O evangelho chegou no Brasil porque as missões norte-americanas, elas enviaram evangelistas aqui. Antes deles, mas numa tentativa que envolvia outros aspectos geopolíticos, os franceses, huguenotes, vieram aqui, inclusive com calvinistas. Mas todo aquele movimento foi confundido com uma invasão. Os holandeses também. Mas quem definitivamente chegou com o evangelho aqui foram os norte-americanos. E trouxeram para nós o evangelho. O fundador da nossa igreja. Eles vieram e trouxeram o evangelho. Por que existe uma igreja presbiteriana na cidade de Assis hoje? Porque alguém saiu da América do Norte e trouxe o evangelho. Tinha tudo para não vir para cá. Chegando aqui, enfrentou as enfermidades, as doenças tropicais do país. Houve na nossa região pregadores, e eu falo, audazes. Um deles, que foi o fundador da igreja onde eu estava trabalhando até há 2 anos atrás, Antônio Pedro Cerqueira Leite. Este homem é um homem extremamente corajoso, né? Tem a história da igreja de Assis, de Itapeva, na sua primeira ata. E esse homem chegou na cidade de Itapeva, visitou algumas pessoas lá. Ele vinha de Sorocaba. Ele é o missionário responsável pelo evangelho nessa região nossa aqui toda. Visitou a cidade de Itapeva e pediu para dormir na casa de uma pessoa, na única avenida que tinha na época. E a casa era uma casa de alpendre, as pessoas viviam na parte de cima, na parte de baixo tinha um salão desocupado. E ele pediu para a dona da casa não só para dormir lá, mas ele pediu se no sábado ele podia usar aquele espaço ali para fazer uma reunião. E ele ficou a semana inteira convidando as pessoas da cidade para virem à reunião, para ouvirem o pastor protestante. E no sábado ele fez uma reunião, e entre as pessoas que estavam na reunião, estava o juiz da comarca. Que quando terminou a reunião, enfrentou Cerqueira Leite, ali publicamente, e falou assim: olha, esses protestantes já vieram trazer esta mentira, de que uma pessoa deve ler e entender as escrituras por si mesmo. E Antônio Pedro Cerqueira Leite, ele diz para ele o seguinte: olha, vamos fazer um debate. No sábado que vem, eu vou defender esta tese de que todos podem ler e conhecer as escrituras. E você vai defender a negativa. O juiz aceitou. E a notícia correu à cidade. No sábado seguinte, não havia espaço para colocar tanta gente. Tinha gente do lado de fora. E quando chegou o momento do debate, Cerqueira Leite foi gentil e falou para o juiz que ele podia ficar à vontade, se ele queria falar primeiro ou falar depois. O juiz, já esperto, falou: não, eu falo depois do senhor. E aí ele relata, tem um resumo do sermão dele, na ata da igreja. Ele fala durante meia hora.
E aí ele relata que durante aquela meia hora não dava para se ouvir nem um pernilongo, de tanto que as pessoas prestaram atenção. E ele vitoriosamente escreve: logo depois da minha prédica, as pessoas se deram por satisfeitas, foram embora e não ficaram para ouvir o juiz. E aí ele relata que um ano depois acontece os primeiros batismos e profissão de fé naquela cidade. Pensa na coragem e na intrepidez. Ele veio no lombo de cavalo, de Sorocaba a Itapeva, 200 quilômetros, para levar o evangelho. E de lá ele veio por essa região toda aqui. Estes homens e mulheres do passado, que pagaram um preço altíssimo, sem nenhum conforto, sem nenhum recurso, eles fizeram o evangelho chegar em cidades como a nossa. A questão toda é que as 4 perguntas de Paulo continuam até hoje a ressoar. Como eles crerão se não há quem pregue? Como eles ouvirão para poder crer se não há quem pregue? Como alguém vai levar o evangelho para que eles ouçam se não há quem envie? E a mensagem para nós hoje é essa. Paulo termina dizendo: não há distinção. Se não há distinção, todos nós temos o dever de apresentar esse evangelho para todos indistintamente. O dever de investir nessa obra. Até porque o comissionamento que o Senhor Jesus deu a cada um de nós foi exatamente isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho toda criatura. A história de Jonas, né? A história de Jonas, eu ouvi uma mensagem uma vez em que o pregador dizia: o pregador mais bem sucedido que fracassou. Era o título da mensagem. O pregador é um inglês chamado John Eliot. E ele dizia o seguinte: ele dizia que Jonas, ele não queria ir para Nínive porque ele tinha motivos pessoais para não querer. Os ninivitas, né, eles agiram de forma violenta contra os israelitas, né? Eles cometeram muitas brutalidades, muitos atos hediondos, né? Inclusive violência contra as mulheres. Então, quando Deus mandou Jonas ir para lá, lá era o último lugar da terra que Jonas queria pregar o evangelho. Tanto que ele tentou, de todas as formas, pegar um caminho diferente, mas Deus o fez voltar à direção certa e pregar. E ele chegou lá e pregou o sermão mais mal educado que alguém podia pregar, né? Rabugento, com raiva, indisposto. Sermão de 2, 3 palavras, né? Arrependam, senão vocês vão morrer. E depois sentou na montanha e ficou de longe só esperando para ver o fogo cair do céu e consumir aquele povo todo. E aí ele viu que Deus usou aquele sermão ruim para salvar as pessoas. Então, aí fica aí uma esperança para os maus pregadores, né? Deus usa até os sermões ruins para salvar as pessoas. Isso é um contentamento para todos nós. Mas ele falhou em perceber o amor de Deus por aquele povo, né? Porque ele queria mesmo que o povo morresse, ficou zangado pelo povo ter se arrependido, mas ficou bravo com Deus, porque Deus fez crescer uma árvorezinha que fez sombra para ele. Depois Deus mandou uma formiga lá, a formiga cortou a árvore, ele ficou bravo. E Deus falou para ele assim: olha, mas essa árvorezinha que você não plantou, você ficou chateado com ela morrer, você acha que eu vou ficar contente em ver uma cidade inteira morrer? Aí a ficha de Jonas caiu. Deus, o Deus que é cheio de justiça, ele abriu um caminho de salvação para nós. E ao fazer isso, ele demonstrou que ele também é um Deus de amor e de misericórdia. E esse período agora é um período em que Deus nos deu a missão de contar sobre o amor e a misericórdia dele para as outras pessoas. Nós não podemos fazer o mesmo que Jonas fez. Não sabe desse amor. E nós precisamos anunciar. Então, esse é o desafio nosso. Esse é o grande desafio nosso. E a gente não pode se afastar desse desafio. Se nós sabemos como foi que Deus nos salvou, nós não podemos nos furtar a repartir, compartilhar isso com as outras pessoas. É o que Paulo veja a estratégia de Paulo. Tudo que ele disse, do capítulo 1 até o capítulo 10, foi para poder dizer esses 2 versículos. Como eles crerão
se eles não ouviram nada? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Como alguém pregará se não há quem envie? E aí, obviamente que está implícito Paulo se colocando na brecha, dizendo, olha, envia-me a mim, estou aqui. Estou indo para aí, se preparem porque eu quero ir falar para quem ainda não ouviu. Queira Deus e nos ajude para que nós sejamos como Paulo, dispostos a compartilhar este evangelho com os outros. Vamos orar?